E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade aqui à correção de História Enem 2020, tá bom? Caderno azul. O tema desse título aqui é o tráfico de asiáticos, beleza? Então, vamos lá. O fenômeno histórico conhecido como tráfico de cones esteve associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840 até o ano de 1874, beleza? Quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru, e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de cores, ou em outros termos, o transporte por meios coativos de mão de obra de um lugar para outro, foi comparado com o tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX, beleza? Então, a comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica. Letra A. Oferta de contrato formal. Não, não. Adesão não foi. Não, isso aqui é contrato formal da ideia de adesão voluntária, quando na verdade não foi, não é isso? Foram coagidos. Letra B. Origem étnica dos grupos de trabalhadores. Não, não. Esse aqui eram asiáticos e aqueles eram africanos. Letra C. Conhecimento das tarefas desenvolvidas. Não, não. Essas tarefas desenvolvidas aqui ficou a cargo ou vontade do proprietário. Letra D. Controle opressivo. Olha só, hein? Controle opressivo das vidas dos indivíduos. Pessoal, eis a resposta correta, tá? Controle opressivo das vidas dos indivíduos. Da ideia de caráter violento e opressivo. Letra E. Investimento requerido dos empregadores. Não tem nada a ver, não. Nada a ver. Resposta certa, letra D, tá? Letra D de dado. Olha o texto aqui, ó. Esse texto aqui dá a ideia de transformação, beleza? Então vamos aqui ao texto. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como opressão de vida e degradação, criação e infelicidade, aliás, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo de mercadoria do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio o quê? A sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Ao enunciado. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pela. Vamos lá, hein? Letra A. Reforma higienista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Não, não, esse trabalho fabril aqui está errado. Isso aqui é da ideia de antes da Revolução Industrial. E aqui está falando do mundo antigo. Letra B. Reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. E, pessoal, essa aqui é a resposta, tá bom? Segundo a ideia do Max Weber. O texto de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, orientado aqui pelo professor Bruno Menezes, tá bom? Letra C. Força do sindicalismo que emergiu no esteio do anarquismo. Anarquismo é uma ideologia do século XIX. Também não tem nada a ver. Letra D. Participação das mulheres em movimentos sociais defendendo o direito ao trabalho. Não, isso aqui é a ideia de anacrônico. Uma coisa posterior. E letra E. Visão do catolicismo que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Do trabalho, ideia aqui do trabalho na Idade Média é castigo. Lucro muito menos. Muito menos. A igreja não defendia o lucro. Aliás, a igreja não defendia o lucro. Beleza? Então vamos aqui para outra questão, tá? Esse texto aqui dá a ideia de tipos de movimento. Aqui na questão 85, beleza? Então, o movimento sedicioso ocorrido na capital de Pernambuco no ano de 1817 foi analisado sob forma diferente por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa. Beleza? Tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano. Beleza? Vamos lá ao enunciado. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo
de independência da colônia luso-americana expresso em dimensões entre. Letra A. Quadro dirigente em torno da abolição da ordem escravocrata. Não, não. Abolição não. Abolição aqui da ideia de manutenção da ordem escravocrata. Letra B. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Pessoal, essa é a resposta, tá? Letra B. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Da ideia de manutenção do território e tipo de governo. Beleza? Letra C. Intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Não, não tem nada religioso aqui nesse negócio. Nada. Letra D. Homens livres em torno da extensão do direito do voto. Direito do voto. Bom, deixa para lá. Letra E. Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Não, não. Isso aqui já está estabelecido com grandes propriedades. Beleza? Então, pessoal, por enquanto fica por aqui, tá? Isso aqui é as 3 opções, tá? Aqui a questão 73 foi a letra D. A questão 63, a resposta certa foi a letra B. E a questão 85, a resposta certa foi a letra B. Voltando aqui, tá? Isso aqui eu respondi errado. A 79, aliás, foi a resposta D, do caderno azul, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é só isso, tá? Valeu, muito obrigado. Se puder, se inscreva nesse canal e deixe seu like, tá? Valeu.